Senhor a todos. Eu hoje estava refletindo no texto muito lindo da Palavra de Deus e quero compartilhar com vocês. O texto se encontra em Gênesis 22 e diz o seguinte. O título é Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. É um texto muito conhecido. Aí diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai da terra de Moreá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém. Eu já ouvi algumas mensagens sobre esse texto de Gênesis 22. Mas sempre nós ouvimos falar sobre o sacrifício que Abraão ia fazer de seu filho Isaque. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi a obediência imediata de Abraão. Porque quando acabamos de ler, no versículo 3, em Gênesis 22, versículo 3, diz que Abraão se levantou pela manhã de madrugada para obedecer. Que coisa maravilhosa. E eu fico me perguntando o que é que está faltando para que nós venhamos assim obedecer a Deus prontamente, sem relutar. Porque Abraão aqui, ele recebeu uma ordem difícil. Quem é pai sabe que ordem difícil ele recebeu. Que era para oferecer seu único filho em sacrifício. Mas a Bíblia não diz que ele ficou orando, que ele ficou dizendo, será que foi Deus? Não. A Bíblia diz que levantou pela manhã de madrugada para obedecer à ordem de Deus. Sabe o que é que está faltando em nossas vidas? Obediência imediata. Porque eu já ouvi dizer que a obediência retardada é desobediência. Quando eu leio isso, meu Deus, tem misericórdia de mim. A obediência retardada é desobediência. Por isso que eu achei lindo, quando eu vi aqui, que Abraão se levantou de madrugada para obedecer. Ele não relutou, como nós vemos hoje em dia, muitos irmãos. E eu me incluo também. Nós às vezes ficamos pensando, meu Deus, será que é Deus? Será que é para fazer isso mesmo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos atentos a muitas vozes, mas nós não estamos atentos à voz de Deus como deve ser feito. Em João 15 fala sobre a intimidade com Deus. Estamos ligados à videira verdadeira. Então, se nós estivermos em comunhão com Deus, nesse nível de intimidade que fala em João 15, nós certamente iremos obedecer prontamente. Porque também João 10 diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor. E como é que nós não estamos ouvindo a voz do nosso Deus a ponto de obedecer prontamente? Porque muitas vezes nós obedecemos, mas algumas vezes nós não temos sido prontos em obedecer. Nós ficamos dizendo, será? Será que é Deus mesmo? É bom nós nos avaliarmos e percebermos o que é que tem nos levado a nos prolongarmos em obedecer a Deus. O que é que tem nos impedido de obedecer a Deus prontamente, como Abraão fez? Porque quanto mais eu leio esse texto, mais eu me regozijo e me maravilho de ver. Porque é muita fé, irmãos e amigos. É muita fé. Você receber a ordem de sacrificar o seu filho
e acordar de madrugada, o que aqui está em Gênesis 22, 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, para obedecer. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que nós possamos agir assim, ter esse nível de confiança, de fé, que nos levemos a obedecer a Deus prontamente, sem relutar. Que o Senhor nos ajude, que possamos agir assim, irmãos, porque é muito lindo o pai falar e o filho obedecer. Qual o pai que não gosta? Dizer, meu filho, vá ali. E ele, prontamente, meu pai. E qualquer pai se alegra. E nós, muitas vezes, não temos agido assim. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós ficamos duvidando. E o que duvida, lá em Tiago diz que é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que saberá do Senhor coisa alguma. A Bíblia diz ainda, no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós tenhamos fé, irmãos, porque o justo verá pela fé. É bom quando Deus nos dá uma ordem e que a gente obedece, sem questionar, pela fé. Às vezes são coisas que as pessoas não compreendem. Como, por exemplo, mesmo, pela misericórdia de Deus, eu estou assim, postando esses vídeos, com essas mensagens que o Senhor tem colocado em meu coração da maravilhosa palavra de Deus, pela fé, porque eu sei que eu estou me expondo, mas a minha confiança está em Deus e na sua palavra maravilhosa, que diz que a palavra dele não volta vazia. Então, quando nós confiamos no Senhor e na sua palavra, nós obedecemos. Então, que nós possamos obedecer a Deus sem questionar. Porque eu creio que se Abraão fosse comentar com as pessoas, Deus mandou eu oferecer meu filho em sacrifício. Eu acho que muita gente ia dizer, você está louco? Não foi Deus não. Deus não ia mandar matar seu filho. Que hoje em dia acontece isso, irmãos. É por isso que eu evito, nem tudo que Deus manda eu fazer, eu falo. O Senhor tem me ajudado a aprender a ouvir a voz dele. Pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me ajudado a estar atento à voz do Espírito. E aí, obedecer não foi sempre assim. Algumas vezes eu questionei. E compartilhei. E quando a gente compartilha, a dúvida que vem mais, que o povo diz logo, será? Será que foi Deus mesmo? Então, se Abraão tivesse compartilhado com alguém, as pessoas iam dizer assim, não foi Deus não, que Deus não manda matar seu filho. Então, irmãos, quando Deus te der uma ordem, obedeça. Não questione. Obedeça. Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Mesmo que ninguém compreenda. Deus falou com você, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus ama. Deus ama quando nós conseguimos obedecê-lo. Porque Ele é nosso Pai maravilhoso. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele negou a si mesmo, Ele derramou sangue por nós na cruz do Calvário. Então, o que Ele peça para nós é pouco, diante do que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Toda vez, eu já li esse texto de Gênesis algumas vezes, e toda vez que eu leio, edifica muito a minha vida. Esse nível de fé de Abraão. Muito profundo, saber que ele foi de madrugada, de manhã cedo. É lindo quando a Bíblia enfatiza. Deus falou e ele foi de manhã cedo, de madrugada, obedecer. Que sejamos assim, obedientes. Que tenhamos fé para quando Deus falar, a gente dizer, eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui. E obedecer sem questionar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, como está ali em João 15, que ele fala de uma intimidade. Na minha Bíblia tem até assim, união íntima, acho interessante o título.
Na minha Bíblia, em João 15, tem assim, união íntima entre Jesus e os crentes. É uma redundância. O título é união íntima, como se nos bastasse união, tem união íntima entre Jesus e os crentes. Então, o que Jesus quer é intimidade conosco. É muita união. É estar tão próximo que não haja qualquer dúvida quando Ele falar conosco. Eu oro para que isso aconteça conosco. Que quando Deus falar conosco, nós venhamos prontamente obedecer, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.